Boa noite. Vamos fazer aqui o programa Baixada em Debate, com a participação da Paula Ravanelli, do Maurício Barbosa, do Douglas Martins e do Wilson Brito, para falar um pouquinho hoje sobre mobilidade urbana, que é uma maneira de você integrar a região, né, que favorece o deslocamento e tudo mais. Então, não sei quem acho que a gente podia cada um se apresentar um pouquinho, um minutinho, depois a gente já começa sobre o tema da mobilidade. Quem gostaria de começar se apresentando? Primeiras damas, né? As damas. Vai, Paula. Muito bem. Então, meu nome é Paula Ravanelli, sou procuradora do município de Cubatão, né? Advogada de carreira da prefeitura e pré-candidata a prefeita da minha cidade. É a primeira vez, né, que eu me candidato a um cargo eletivo e estou muito animada aí com esse projeto. Estive muitos anos trabalhando na presidência da República, assessorando o presidente Lula, a presidenta Dilma, em diversos projetos. Entre eles, esse da Lei de Diretrizes da Mobilidade Urbana, foi um projeto no qual eu trabalhei e que foi um divisor de águas para o setor, né, que exigiu a maior regulação do transporte coletivo e colocou assim várias diretrizes, né, do desenvolvimento da mobilidade nas cidades brasileiras. Então é um prazer poder falar sobre isso com vocês, em especial olhando para a região sul da Baixada Santista, que é uma região talvez da Baixada das mais esquecidas, né? Que tem que ter um maior investimento mesmo por parte das administrações públicas. Eu sou o Wilton Brito, sou aqui de Itaém, pré-candidato a prefeito do PT aqui na cidade, sou advogado, fui presidente do partido aqui na cidade, e falar de mobilidade urbana, quando você pensa numa região, e no caso da minha cidade, que é dividida pela rodovia e pela ferrovia, você tem uma divisão clássica, o lado morro, o lado praia. Você tem uma partilha social. A rodovia, hoje, faz uma partilha social da cidade de Itaém. E, junto com isso, você pensar que mobilidade urbana, para quem mora no litoral sul, que depende da saúde pública, muito voltada a Santos e Praia Grande, universidades públicas e privadas de Santos, São Vicente. Então, você depende muito do transporte. O transporte público integrado seria uma solução, mas eu acho que é um bom assunto para a gente discutir a região e pensar num programa de governo que atenda a nossa região, atenda a nossa Baixada. Bom, pode ser, Douglas. Bom, meu nome é Douglas Martins, eu sou advogado, jornalista, sou pré-candidato à prefeitura aqui de Santos e também participei das gestões dos governos do PT, governos do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma. E a gente, na questão da mobilidade urbana, né, a gente, aqui na Baixada, Santos sendo uma cidade polo, acaba entrando nessa pauta sobre vários aspectos, tanto da integração regional, e aí tem toda a discussão intermodal que a gente vai fazer aqui, que é bem interessante, mas também o tema da micromobilidade, que hoje, em todas as cidades, a micromobilidade é um tema muito estratégico. É só a gente pensar, por exemplo, na pandemia, como é que estão se movimentando, né, os deliveries, né, as ocupações em várias praças das regiões, né, com, por exemplo, bicicletas e a malha de ciclovias, etc. Hoje o tema da micromobilidade também é um tema bem relevante no interior do município. E aqui, de certa maneira, a micromobilidade também cumpre um papel de integração entre as cidades. Somente falar de Santos e São Vicente, né, que tem um mar de ciclistas que vão e vêm, né, todos os dias,
Vai ser bem interessante a gente falar sobre esse assunto hoje no programa aqui. Maurício. Boa, Emílio. Boa noite a todos os companheiros, Emílio, Wilton, Douglas e a Paula Ravanelli. Sou o professor Maurício, fui presidente do PT aqui da Praia Grande também, sou militante de movimentos sociais desde os 14 anos e estou na condição de pré-candidato a prefeito de Praia Grande pelo Partido dos Trabalhadores. E é importantíssimo esse debate macro, discutirmos a mobilidade da região e pensarmos ações articuladas para atender aos munícipes desses 9 municípios que compõem a Baixada Santista. E deixar aqui que nós vamos pensar planos de governo articulados para atender melhor os trabalhadores que se deslocam de uma cidade para outra, seja em qual dos modais de transporte, sejam o VLT, ou a ciclovia, ou o veículo urbano, como o ônibus, e até mesmo os automóveis. E, como diz o nosso amigo Wilton Brito, né, o pessoal que é aqui mais da região sul, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, se desloca muito nos horários de pico da manhã e da tarde para vir trabalhar na região metropolitana, ali no Santos e Cubatão, e tem uns gargalos. E nós precisamos discutir melhorias para esses gargalos, esses afunilamentos de transporte público. Obrigado. Bom, então a gente agora podia passar para a gente conversar um pouquinho sobre os principais problemas de mobilidade urbana aqui na Baixada e nas cidades que vocês vivem. A gente vai tentar fazer um diagnóstico, ver um pouco o papel do governo do estado, das prefeituras, se quiserem falar também do governo federal, aqui, que poderiam ajudar o desenvolvimento da região. Não sei quem gostaria de começar falando, que a Paula vai falar, então. Paula, por favor. Eu desliguei o microfone em vez de ligar. Não, eu gosto de começar falando, porque depois aí vocês complementam, eu fico com menos responsabilidade. Mas eu acho que é muito interessante a gente abordar esse tema do ponto de vista metropolitano, porque, em geral, o transporte ele é orientador da região metropolitana. É justamente esse serviço público que define o território da região metropolitana, porque é o movimento pendular, né, das pessoas dentro desse território que vão definir o nível de integração das cidades e se elas fazem parte ou não, né, de uma região metropolitana. Então, ele é um fio condutor para todas as políticas públicas de interesse comum dentro da região metropolitana. O transporte coletivo, o problema do transporte público, de forma geral, ele está muito mais concentrado no protagonismo aí do carro, do transporte individual. Então, acho que o grande incentivo que nós precisamos dar é para o transporte coletivo, né? Como é que a gente tira as pessoas dos seus carros, né, e faz com que elas se integrem a um sistema de transporte coletivo, porque ele é mais eficiente, mais barato, gera menos impacto ao meio ambiente, né? E melhora, né, as condições de vida, né, de toda a região por conta desses reflexos. As nossas cidades, né, em geral, têm muita dificuldade de financiar esse tipo de serviço. Por quê? Porque numa região metropolitana, onde as cidades estão conurbadas, você precisa integrar diversos sistemas no mesmo território. Então, do ponto de vista constitucional, os municípios são responsáveis pelo transporte urbano. Então, é aquele transporte dentro da sua cidade. Só que, como já foi registrado aqui por todos nós que falamos, né, a característica da região metropolitana é justamente essa, que os nossos cidadãos, eles vão de uma cidade a outra diariamente, eles têm esse movimento pendular,
né, entre uma cidade e outra. Isso tem que ser integrado por meio de um transporte, de um sistema intermunicipal. E aí a responsabilidade desse sistema não é mais de cada um de nós, e sim do governo do estado, né? E para completar isso, a dinâmica, né, da distribuição de competências, a responsabilidade pelo transporte interestadual é também do governo federal, né? E assim vai, você tem essa divisão de competências. Então, a nossa tarefa aqui, o nosso desafio é integrar os sistemas municipais, né, de transporte coletivo, com o sistema intermunicipal, que é de responsabilidade do Estado. E, para isso, né, é importante que a gente tenha investimento. Nos anos do governo Lula e principalmente do governo Dilma, quando nós aprovamos esse novo marco regulatório da mobilidade urbana, que são a Lei de Diretrizes de Mobilidade, foi dado assim, um incentivo muito grande à integração dos sistemas municipais por meio do VLT, do BRT, né? Daí que a gente, por conta desse investimento, né, desse aporte de recursos que o governo federal fez através de um programa muito conhecido, que era o PAC, lembra? O Programa de Aceleração do Crescimento, né? É que foi possível na região metropolitana aqui da Baixada Santista a gente ter hoje o VLT, que integra algumas cidades, mas que ficou incompleto, né? Ele é um sistema que deixa de fora várias cidades, uma delas é a minha. A cidade de Cubatão ainda não está integrada, né, por esse sistema. O plano, né, dele não foi realizado, né, o plano concebido não foi realizado, que é de uma integração maior. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que nós temos que perseguir, é a continuidade, né, da integração desse sistema de VLT, por meio, talvez, até de outros modais. No caso de Cubatão, né, pelo que eu sei, a ideia é da integração pelo BRT, né, aí sobre rodas, né, e não sobre trilhos. Mas, de qualquer forma, não importa, eu acho, a solução técnica que seja encontrada, mas sim o objetivo, que é a integração das cidades. Isso é fundamental, e para isso é preciso ter uma política, uma articulação muito grande entre governo federal para financiar essa política, o governo estadual, que é o titular do serviço, é quem pode, né, agir, quem tem a competência e a responsabilidade de agir na integração das cidades, e os municípios, para que os sistemas municipais eles possam conversar com o sistema intermunicipal, de forma que o cidadão ele possa aproveitar, né, dessa integração, para que esse custo dessa tarifa não seja oneroso a ele não precisa pagar duas tarifas, que ele possa, né, dentro de um sistema integrado, por exemplo, pagar uma única tarifa, né, para percorrer todas as cidades da região. Esse seria o ideal, e eu acho que esse é o objetivo que nós temos que perseguir, se formos, né, prefeitos dessa região. E, mais uma vez, eu reforço a ideia do consórcio. Acho que eu já lancei aí nos programas, né, das semanas passadas, um consórcio intermunicipal, né, poderia ter um papel interessante aí, do ponto de vista, não da gestão do serviço, mas porque eu acho que a gente não tem que assumir uma responsabilidade que não é nossa, e sim do Estado. Deixar isso muito claro, né, e cobrar dele o exercício, né, dessa competência e dessa responsabilidade, mas que no planejamento municipal, né, de cada um de nós possamos integrar isso por meio do sistema de transporte intermunicipal, metropolitano, portanto. É isso. Emílio? Opa. Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, vamos lá. Quando você pensa no transporte, por exemplo, aqui em Itaém nós estamos estudando, está bem adiantado os estudos, dentro do transporte municipal nosso, uma das bandeiras que nós já defendemos em 2016 e vamos puxar agora em 2020, nós vamos brigar, vamos persistir para implantar o tarifa zero aqui no nosso transporte municipal.
Primeiro na questão municipal, antes da questão metropolitana. A gente está com um estudo bem avançado disso, fizemos alguns contatos com o pessoal de Maricá e estão construindo esse projeto aqui na cidade. Para no longo dos primeiros 4 anos de mandato, a gente conseguir implantar no município de Itanhaém o tarifa zero. Mas quando você pensa na questão metropolitana, que aí, como a Paula mesmo disse, a obrigação do transporte intermunicipal seria do governo do estado, mas você tem uma questão que bate bem em cima. O governo do estado, quando tirou as famílias da Serra do Mar, lá em Cubatão, não sei se a governadora, boa parte dessas famílias vieram parar em Itanhaém. É mesmo, Wilton? Por Deus. Boa parte das famílias que foram tiradas da Serra do Mar vieram para um conjunto habitacional lá perto do cemitério, mais ou menos a uns 12 quilômetros do centro da cidade, para dentro, para sentido serra, vieram essas famílias. E pergunto para você, Paula, existe ônibus que saia de Cubatão que venha para Itanhaém? Existe esse transporte? Não existe. Eu não conheço. Não existe. Imagina a questão social que você pega de pegar família nascida, criada, enraizada em Cubatão, com a vida em Cubatão, com a vida profissional, com a vida escolar, com toda a estrutura de Cubatão, você pega essa família, desloca ela para uma outra região completamente diferente, de vida diferente, sobrevida diferente, e nem transporte garante. Hoje, para uma família dessa e visitar o primo em Cubatão, precisa de 2 a 3 transportes diferentes para conseguir chegar. É um dia de viagem. É um verdadeiro turismo. É um absurdo. Então, quando você pensa que o governo do estado, que seria responsável por pensar nisso, os governos tucanos, como eles sempre fazem, eles olham só o número. Resolve o problema lá, mas não importa se você só transfere o problema e deixa a pessoa para lá. Não, perfeito. Exatamente. E ainda foi o próprio governo do estado que colocou essa população em Itanhaém, né? Porque foi eles que fizeram a remoção das famílias da Serra do Mar e construíram conjuntos habitacionais em São Vicente, e eu não sabia, e em Itanhaém também. Então. Em Itanhaém, na verdade, eles tinham um conjunto do PAR, do arrendamento residencial, que estavam desocupados, não conseguiram encaixar. Então, para resolver o problema do empresário, eles fizeram essa bondade, né? Mas aí, voltando à questão do transporte propriamente dito, você tem uma situação aqui. Das cidades aqui do litoral sul, são Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, mais sul, não tô, sem incluir a Praia Grande nessa conta, sai todo dia 30 ônibus. 30 ônibus, não é 1 ou 2, não, são 30 ônibus para levar estudantes para as faculdades de Santos. E esse transporte, que é o fretado, é o fretamento, muitas vezes precário. Nós já tivemos casos de mortes de crianças aqui de Itanhaém, nesse transporte fretado, e você não vê uma posição do Estado para melhorar na melhoria desse transporte. Você tem o VLT, você tem a linha férrea, a nossa antiga malha ferroviária, que faz a ligação direta com Cubatão e com o Porto de Santos, via São Vicente, né? Inoperada, sem movimento de carga, tanto na cidade de Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande. A ferrovia é um grande transtorno para as prefeituras, porque é a área que cria mato, é a área que... Então, e fica parado, que poderia ser uma grande linha de acesso, de criar fomento para a região, de criar condições de melhoria de transporte. Você vê isso tudo parado. Aí, junto com isso, quando a gente estava fora, o Maurício falou da questão do transporte hidroviário. É um sistema que, se a gente for pensar, como a gente está numa cidades litorâneas, e você tem a questão de rios aqui, que também atende essas cidades litorâneas, você tem o Rio Aguapeú,
no caso, vem aqui de Itaém, mas faz uma ligação direta com São Vicente, via Rio. São Vicente, Samaritá, você tem toda essa condição de criar uma condição de ter uma melhoria de transporte, né? E você pensar na mobilidade, você tem um deslocamento, por exemplo, aqui no Litoral Sul você não tem atendimento dos AMES. Os AMES são feitos, o atendimento dos AMES ou são Praia Grande, ou São Vicente, ou Santos. Então, toda a população dessa cidade que precisa de cuidar de uma questão de saúde tem que se socorrer ao transporte público, e um transporte público de péssima qualidade. E você não tem uma integração. Você não tem uma integração às questões modais, porque se você tivesse o transporte municipal, uma interligação com o transporte metropolitano formalizado, você conseguiria dar um atendimento melhor para as pessoas, você conseguiria ter uma resposta mais imediata no transporte. E além disso, a questão econômica. Você vê que na questão econômica, o nosso transporte, tudo depende da rodovia. Todo transporte de alimentação é através da rodovia. E você tem uma rodovia hoje super utilizada, porque ela é super utilizada, na época de temporada você separa tudo, você não tem vazão, e aquela coisa, além da pedagiada, né? Agora, aqui em Itaém já tem uma proposta do governo do estado, tem a ver com a mobilidade, e criar mais um pedágio. E vai ser um pedágio maravilhoso, vai ser um pedágio que vai ser colocado pela proposta do Dória, de ser implantado bem no meio da cidade de Itaém. No meio da cidade, na rodovia, você vai ter um pedágio que, por exemplo, para a pessoa que mora no bairro onde eu moro, se precisar ser atendido pelo UPA da nossa cidade, vai ter que pagar pedágio. Você pensar o professor que dá aula numa ponta da cidade, que dá aula em 2, 3 escolas, vai ter que pagar pedágio 2 ou 3 vezes por dia. Então, tudo isso interage. Com o governo do estado que não está nem aí com a nossa realidade metropolitana, fica só preocupado em ajudar empresário e a gente sofrendo. Nós sofrendo. Eu acho que numa primeira fala sobre mobilidade, eu acho que está bom agora. Vamos ver o que os outros amigos têm a dizer. Agora é o professor Maurício ou o Douglas? Vocês decidem aí. Pode falar. Se não... Pode ser? Pode ser, Douglas, pode ser. Tá. Bom, no caso aqui de Santos, né, eu já acho que dá para a gente exemplificar na lógica da conurbação com o VLT. Né? O que acontece com o VLT? A primeira proposta do VLT é que ele iniciasse na área continental de São Vicente, era uma opção de interligação aqui da ilha, né, da parte insular, né, Santos e São Vicente, vocês sabem, né? Santos e São Vicente são separadas por um semáforo. Então, às vezes é até uma ficção falar, pelo menos da área insular, né, das duas cidades. Mas a verdade é que São Vicente, na área continental, tem 150 mil habitantes. E uma ponte, que é essa que a gente está vendo, a ponte dos Barreiros, que se encontra interditada, com um plano agora de liberação no sistema Siga e Pare, né, que só permite o fluxo numa direção por um determinado período. Mas isso para dizer o seguinte, aquela estrutura que liga a área de São Vicente à parte continental já tinha sido concebida no planejamento para a implementação do VLT. O que aconteceu? Isso foi desconsiderado. E o VLT não vai até a área continental. Então, nesse modal, por exemplo, o VLT que é absolutamente importante com essa ponte, a gente teve um investimento que aparentemente deveria ser, né, para uma ligação das duas cidades e não foi. Eu estou identificando isso. Inclusive, nesse momento, está sendo discutida
a reforma da ponte, não se discute a extensão da linha VLT até a área continental de São Vicente. Por quê? Porque isso não é prioridade. E quando você não estabelece uma questão desse porte, né, fundamental para uma massa que se movimenta nessa região, eu não estou nem falando da conexão com as outras cidades que eu quero falar daqui a pouco, mas assim, estou dando um exemplo concreto, né? Você transforma qualquer ideia de mobilidade urbana dentro da lógica, né, da conurbação numa ficção. Há planos, inclusive, de extensão das linhas VLT aqui para Santos, na ramificação em direção ao centro, etc. Mas não há, na mesma ordem de prioridade, né, um plano que estenda o VLT à área continental de São Vicente. Então, aqui eu estou dando um exemplo, aqui não, em Santos, né, esse exemplo não é o único, quando a gente coloca a ideia de uma integração da realidade metropolitana no tema da mobilidade urbana. Uma outra discussão que se faz aqui, eu acabei de falar, dessa ligação com a área continental de São Vicente absolutamente prioritária, porque é uma circulação muito grande de pessoas que acabam resolvendo isso com um plano de micromobilidade, que é o transporte de bicicleta. As pessoas se movimentam nas ciclovias aqui, até Praia Grande, até Cubatão. A gente já teve a oportunidade de discutir isso de maneira incidental antes, e esse tema apareceu. Mas, assim, ainda em Santos, por exemplo, a ideia de uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Isso aqui é uma lenda, né? Para Santos, que é a ponte ou túnel. Isso aí já virou um folclore, né? Aqui em Santos. Toda eleição. Sim, já teve uma inauguração de maquete. 2 inaugurações de maquete. Quantas? Muito sério isso, é para ir, velho. É uma tragédia. Porque é verdade, é para dar risada. É verdade. Quer dizer, isso mostra um pouco a discrepância, né, entre as necessidades urbanas, porque também quem trabalha em Guarujá, nós temos uma empresa que tem 2 margens aqui em Santos, importantíssima, que é a Autoridade Portuária, né, a antiga Codesp, né, e tem um alto índice de empregabilidade aqui para a região. Uma margem aqui em Santos, a outra margem lá em Guarujá. Então, esse tema é extremamente relevante para resolver, inclusive, esse quesito da mobilidade, mas ele é protelado. Agora está havendo um plano de desenvolvimento e zoneamento de Santos, e, curiosamente, se considera a possibilidade, de novo, da ponte, né, que ligaria Santos a Guarujá. Mas a gente tem razões de sobra para achar que isso pode ser também mera ficção. Eu estou dando 2 exemplos de temas concretos, né, que estão sempre em perspectiva de sendo discutido aqui, mas não se resolvem. Mas tem uma razão para eles não se resolverem, né? A razão é que existe uma discriminação socioespacial. E aí eu acho que isso caracteriza a importância das pré-candidaturas do PT, né? Por quê? Porque o modelo, por exemplo, que vamos dizer assim, posso dizer, esse modelo que funciona por osmose, né? Ele prioriza uma parcela da população, que é aquela parcela que tem veículos, que tem carros, que faz transporte individual nos seus carros. Isso aqui para Santos é uma realidade duríssima para a gente começar a pensar nessa discussão na nossa pauta. Sabe por quê? Porque nós temos algo em torno de 430 mil habitantes aqui em Santos. Olha só,
Para esse índice de habitantes, nós temos 143.615 carros registrados, emplacados até o ano passado aqui, que dá uma média de quase 3 carros, de um carro para 3 habitantes. Quase 3 habitantes, 2,98. Então, assim, você tem um carro para 3 habitantes. Então, esse componente fala muito sobre as prioridades que você faz aqui. Então, os investimentos que você tem na questão da mobilidade são sempre investimentos levando em consideração essa realidade. Aí você entende por que você tem um investimento pesado, por exemplo, na nova Ponta da Praia, né? Onde você mexe ali um pouco naquelas pistas que estão ali para acomodar os veículos que querem estacionar, né? Mas você não tem, por exemplo, uma malha que atenda suficientemente, isso para não sair de Santos. Aqueles moradores que moram, por exemplo, ali no Morro de São Bento, mais especificamente na Vila Progresso, né? Ali tem todo um sistema de transporte que é bem precário. Isso explica um pouco a concepção que a gente tem aqui. Por exemplo, também Santos. Todas as regiões aqui integram no seu sistema de transporte urbano um programa de transporte gratuito para idoso. Santos não tem isso. Santos é uma das poucas cidades, se não a única, que não tem, né? E tem uma área periférica muito grande que acaba, para o nível, né, de aquisitivo dessas regiões, acaba tornando todo o sistema também de transporte proibitivo. Isso explica, e aí quero abordar um tema que é importante, e embora ele não pareça, né, mas ele é importante para a região, que é o da micromobilidade. Repito, muita gente se transporta, se desloca nessa região por bicicleta. Se você for, por exemplo, cedo ou no final do expediente, aqui na Orla de Santos, mas mesmo se você for em direção à Praia Grande, ali na Ponte Pêncio, etc., você vai ver um tráfego muito intenso de ciclistas. Então, o tema da micromobilidade também acaba, por incrível que pareça, compondo essa questão da integração regional. Aí eu, durante a nossa discussão, gostaria de falar mais um pouco sobre isso também, porque a gente não tem discutido adequadamente a ocupação dos territórios municipais com esses serviços supostamente interessantes, avançados, modernos, de micromobilidade, né, com as bicicletas que você aluga por cartão de crédito, patinete, essas coisas todas. Isso realmente não tem uma disciplina adequada. Eu gostaria de discutir isso também, nesse tema da mobilidade urbana que nós vamos desenvolver aqui. Passar agora a palavra para o Maurício. Muito bem, companheiros. Aí eu começo dialogando com a fala da Paula, do Wilton Brito e do Douglas, nas questões de mobilidade. E os modais de transportes que nós temos que realmente priorizar são os transportes coletivos e o transporte de ciclovias, né? Aí nós temos um pensamento que precisamos ligar São Vicente a Cubatão, fazer a construção de ciclovias para dar mais segurança aos ciclistas, para que eles possam se deslocar de uma cidade a outra, se assim escolherem. O transporte intermunicipal de ônibus urbano, que é de responsabilidade da empresa metropolitana, que é do governo do estado, encarece em muito o custo da tarifa. Por isso também nós defendemos, e aí me faz lembrar do antigo trem de passageiro e de cargas, que saía de Santos e ia até Juquiá, cortando aqui todo o nosso litoral, que levou a um grande desenvolvimento da Baixada, e eu não sei o porquê que foi parado de prestar esse serviço por parte dos governos do Estado, né, que está aí há mais de 30 anos.
Vejo também a necessidade de pensarmos a questão do VLT, que era para ter chegado à área continental de São Vicente, e nós vamos lutar para que chegue até a Praia Grande, quiçá até Peruíbe. E é um veículo leve sobre trilhos, tem uma qualidade muito melhor do que o ônibus, que é sobrecarregado, que tem um custo muito alto, e que também causa a poluição do meio ambiente. Também tem essa questão. Nós somos uma região turística e o veículo rodoviário, o ônibus, também polui muito o meio ambiente. E não é um transporte de qualidade, porque não tem uma frequência adequada, não tem uma logística adequada, eles querem que o ônibus ande superlotado para reduzir custo e não presta um serviço de qualidade, apesar de uma tarifa muito alta. Então, rodoviário, nós temos aqui a expressa da Praia Grande vindo para o município, que em todos os horários de pico forma um funil saindo aqui da expressa para pegar a Padre Manuel da Nóbrega, que a nossa proposta é fazer 2 vias, 2 faixas, sentido bairro, porque tem mais ou menos ali 3 quilômetros de trânsito aproximadamente ali, todo horário de pico. Então, isso vai atender aos moradores, aos munícipes de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, que também ficam parados nesse trânsito para acessar a Padre Manuel da Nóbrega. Além disso, nós temos que pensar em uma malha viária com os demais modais, que são a construção de ciclovias, a melhoria nas vias para que não haja tanto trânsito e ampliação do VLT. E aí eu estava lembrando aos colegas, aos pares, de 3 compromissos que o Estado vem fazendo, e aí o Douglas contou um com maestria, que é a questão do túnel que liga Santos a Guarujá, que afeta todos os municípios, porque se tivesse essa ligação do túnel, facilitaria a vida de todos os demais municípios, porque há um deslocamento muito grande na questão de estudantes que vêm da região mais ao sul, de trabalhadores que vão para Cubatão e vêm para Santos. E aí, o governo do estado também tem um projeto que é ligar a capital à Baixada Santista via trem de passageiros. Já tem o trem de carga. E por que esse projeto não sai do papel? Porque facilitaria muito desafogar as rodovias com o excesso de trânsito de veículos nos fins de semana prolongado. E também eu acho que lutar para termos de volta o trem que liga esses municípios. Acho que é fundamental pensarmos no transporte coletivo de qualidade, que é o transporte sobre trilhos. E aí o Douglas falou muito bem dessa micrologística, desse modal, que é o transporte individual de bicicleta, que não polui, que facilita a vida dos ciclistas em fazer uma atividade física, desestressar para ir ao trabalho, desestressar para voltar para casa. E aí nós defendemos muito, como professor de educação física, que tenhamos ciclovia nas margens das rodovias para ter mais segurança para os ciclistas e nas grandes avenidas da cidade. É isso aí, Emílio, obrigado, e vamos debatendo um pouco mais aí. Então, eu acho que foi importante o diagnóstico que vocês estão fazendo da região, de apresentar os principais problemas aí de mobilidade da região. Agora, claro que aí vem a pergunta que todo mundo vai fazer. E como resolver? Como solucionar? Claro que não tem uma solução mágica, né? Mas a gente pode dar passos para tentar solucionar algumas questões. Obviamente, ciclovia está muito mais próximo do poder municipal e da sua capacidade de resolver. Por exemplo, a ligação Santos-Guarujá já é um problema muito mais estadual, certo? E assim vai. Então, acho que seria interessante a gente pensar como que a gente pode dar passos no sentido de aprofundar uma integração regional, de ter
na verdade, um projeto de desenvolvimento para a região, porque o transporte está vinculado a isso, né? E como é que a gente pode pensar essa questão? De um lado, de vocês, como candidatos a prefeito, que tem que gerir, tem que fazer sua parte, mas, ao mesmo tempo, também vocês têm que, em nome das suas comunidades, cobrar as autoridades federais e municipais para que os projetos andem, que sejam de competência deles. Então, eu queria que eu ouvisse um pouco vocês sobre isso, né? Eu não sei se a Paula quer começar primeiro, se quer repetir a mesma coisa, fica à vontade aí. Pode ser, eu vou ser mais rápido, eu acho que até é interessante a gente ter um diálogo, né, mais constante aqui do que uma fala para cada um. Mas, por exemplo, eu me identifico muito, né, com o Wilton quando fala da cidade recortada, né, por rodovias, né, linhas de trem. Cubatão também é assim, né? Então a gente tem assim uma dificuldade de integração. Eu acho que a gente não pode olhar o transporte coletivo como uma política isolada. Ele é uma política de desenvolvimento urbano e ela tem que ser pensada no plano de desenvolvimento urbano. Então, assim, para você ter uma integração do transporte, você tem que ter um planejamento urbano que veja uma cidade mais compacta, né? Porque se você continua com o modelo de desenvolvimento que é segregador, que vai jogando a população pobre para as cidades periféricas, preservando vazios urbanos, a extensão, né, que você tem que levar essa população é cada vez maior, e aí não tem imposto, né? Não tem tarifa que pague o custo desse transporte. Então a gente tem que baratear o custo do transporte, né? Como é que se faz para baratear? Você tem que ter uma política tarifária que incentive as pessoas a andar de ônibus, porque quanto mais gente andar de ônibus, menor é o custo, né, per capita desse transporte, portanto, a gente pode fazer uma redução da tarifa. Eu também tenho essa ideia da tarifa zero. Eu acho que é um objetivo que todos nós, né, pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores, né, perseguimos, né? Eu também estou fazendo estudos aqui no âmbito do desenvolvimento do nosso plano de governo, né, para ver se é possível caber no nosso orçamento um programa de tarifa zero. Acredito que seja possível, mas de forma incremental, né? Não dá para prometer amanhã, ganhamos a eleição, no ano que vem, tarifa zero na cidade de Cubatão. Eu não seria responsável de fazer essa promessa, porque a arrecadação, né, é cada vez menor, a gente não sabe nem o impacto, né, da depressão econômica que nós vamos enfrentar pós-pandemia, mas eu acredito que, olhando numa perspectiva de médio e longo prazo, de forma incremental, é possível avançar nesse sentido, criando algumas linhas de ônibus gratuitas, né? E depois expandindo a tarifa social até chegar, né, à experiência de Maricá, que hoje tem 100%, né, do transporte coletivo em tarifa zero, mas ela não começou assim. Isso foram 12 anos, né, de administrações do Partido dos Trabalhadores, à frente da Prefeitura de Maricá, que para atingir, né, esse percentual de 100%, ela começou com poucas linhas e foi expandindo os vermelhinhos. Eu também estive lá para conhecer esse projeto, acho que ele é uma referência para todos nós, e no âmbito do município é isso que a gente precisa perseguir. Mas, para isso, a gente precisa enfrentar o problema do custeio, né? Do como que você vai custear essa tarifa, né? Essa tarifa zero, no caso, né? A tarifa zero é você não cobrar do usuário, né? E oferecer o transporte gratuito. Então, como é que você custeia, né? Paga esse transporte? Eu acho que a gente tem que pensar aí de um cofinanciamento, né? Hoje em dia, no Brasil, a maior parte dos usuários financia a tarifa. E isso é muito caro.
Você vai nos países de primeiro mundo, a tarifa é subsidiada pelo Estado, pode ter uma participação dos empresários, que são os grandes beneficiados pelo transporte dos seus trabalhadores, né? Então, eles poderiam cofinanciar a tarifa. O tributo mesmo, né, de forma progressiva, você cobrar de quem tem mais, né? E cobrar menos de quem tem menos, e usar o recurso arrecadado para subsidiar o valor da tarifa, é importante também pensar nisso, para expandir a universalidade. Hoje, em Cubatão, a gente tem muitas pessoas desempregadas, então que elas não têm condição nem de pagar o valor da tarifa, e dependem disso, né, até para procurar um emprego. Então, eu acho que tem que ser visto muito assim da forma social, né? Pensar em a prefeitura talvez oferecer o valor da passagem para as pessoas que estão desempregadas e expandindo esse benefício como um benefício social, né, da tarifa zero, até atingir a universalidade. E eu acho que essa é a grande contribuição, né, que os municípios podem dar para permitir uma mobilidade urbana integrada, porque aí se eu consigo levar a população por meio do transporte urbano até os pontos de integração, aí ela tem, né, a possibilidade de pegar o VLT, de pegar o transporte intermunicipal, usar o trem, né, e tantas outras alternativas. Acho que assim, como alguém já falou no início da nossa conversa, não tem solução mágica, né? Mas a gente tem alguns nós que precisam ser desatados. E um desses nós é o financiamento da tarifa. Não dá para ela ser financiada exclusivamente pelos usuários. A gente precisa de subsídio público para baratear a tarifa e permitir que a população mais pobre, que mais precisa, tenha acesso ao transporte coletivo, porque hoje nem isso eles estão tendo. Posso falar? Claro. Pode. Eu acho o seguinte, a gente tem algumas distorções que de imediato a gente já poderia discutir, né? Aqui eu quero falar, então, mais especificamente, por exemplo, com a ligação entre Santos e Praia Grande. A tarifa de ônibus que liga Santos a Praia Grande, né, é uma tarifa muito cara. Se você pensar nessas duas cidades, a relação dessas duas cidades, né, muita gente que acompanha o movimento aqui, uma verticalização de Santos, cada vez menos área para se construir, e aí quem debate esse tema sempre aponta tem um processo de periferização, né, na Baixada. Ele obedece uma lógica, não é só de Santos, não. Guarujá também tem, etc. E tal. Bom, esse processo, eu tinha falado um pouco dessa discriminação socioespacial, ele dá seguimento a uma lógica de concentração de renda de um Estado que não tem política social. Essa que é a verdade, né? E aí essa é uma realidade de toda a região. Vamos lembrar que os prefeitos daqui da região já foram todos eleitos numa espécie de uma fraude gigantesca, né, na lógica do golpe de Estado de 2016. Né? E se a gente recuperar um pouco essa perspectiva, o que a gente vai ver é o seguinte: marcadamente esses governos obedeciam uma lógica neoliberal. O primeiro discurso é de retirada do Estado, que o mercado resolve, né, a situação, inclusive a situação dos serviços básicos, entre eles transporte. Claro que isso é uma fraude do ponto de vista eleitoral, uma fraude do ponto de vista da gestão, uma enganação, e nós estamos vendo o resultado. Santos e Praia Grande, eles alcançaram um marco histórico nesse quesito do preço da passagem. Os municípios, eles contam, Santos e Praia Grande, com um valor de R$
R$1,65, né, o preço da passagem dos ônibus que ligam esses dois municípios. É assim, aí eu queria frisar que essas cidades superam, por exemplo, o preço da passagem em Belo Horizonte, em Curitiba, capitais. Né? Nós temos um preço de passagem mais alto do que nessas capitais. Aí a questão é, o que justifica isso? Por que custa R$ 4,50 uma condução que ligue Santos e Praia Grande? Então, eu estou exemplificando aqui porque não há, na verdade, não há nenhum compromisso concreto, né, para reverter essa situação em favor do que já se disse aqui anteriormente, daquela população que mais precisa do transporte público. Então, eu quero aqui destacar dois aspectos importantes. Primeiro, é a demanda que a gente tem por transporte público. Se você olhar a região, né, existe uma demanda por transporte público, mas você não tem o acesso ao transporte público. O resultado, por exemplo, que a gente falou da micromobilidade, que pode ser imaginado, se você imaginar uma realidade onde a distribuição de renda seja menos perversa do que aqui, né, as pessoas até andam, porque tem uma consciência, né, optam, né, por transporte disponibilizados para elas por bicicletas, etc. Essa micromobilidade nos centros mais avançados, ela compõe a intermobilidade de transporte. Em determinado trajeto do seu transporte, você pode fazer de bicicleta porque há um serviço ali. Você não precisa sair com a sua bicicleta, como no caso aqui de Santos e Praia Grande, sei lá, a 20 quilômetros, 30 quilômetros para chegar no lugar de trabalho. Aqui as pessoas fazem isso, estou ilustrando com esse exemplo, porque elas não conseguem acessar uma condução a 4,50 e de volta. Então, assim, há uma barreira, né? A política, na verdade, de acesso ao transporte público é uma política segregatória. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração, eu dou o exemplo da ligação de Santos com Praia Grande, mas isso vale para toda a Baixada, né? É pensar isso que nós falamos aqui, já que é uma integração, o Emílio falou isso, bom, mas veja só, algumas coisas estão mais no âmbito do Estado, outras coisas estão no âmbito do município, o município pode fazer. A lógica que atende, por exemplo, a incorporação do município, necessariamente é a lógica da intermobilidade, né? Que são intermodalidade. Então, e aí eu insisto nessa coisa da micromobilidade, porque isso é uma realidade da nossa região. Agora, qualquer plano, e eu quero dizer que aqui, o de Santos, ele está descrito assim, instrumentalizar plano de mobilidade urbana. Tem lá uma referência que diz, instrumentalizar conselhos municipais, organizações sociais, órgãos da administração municipal, de forma a garantir a participação popular no atendimento dos objetivos do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana. Isso está escrito. Se você for lá no plano, né, de mobilidade urbana de Santos, está escrito. Mas qual é a lógica? A lógica não é essa. A lógica, na prática, você não permite o acesso. Dei o exemplo aqui do preço da passagem, mas em termos de organização social é pior ainda, porque você não consegue discutir as tarifas, isso que foi dito antes, né, e a acessibilidade dessas tarifas para a população. Então, eu gostaria de registrar aqui que as nossas pré-candidaturas, todas elas têm um compromisso radical com a perspectiva social. O nível de organização, de participação da sociedade nessas soluções, eu acho que é o começo da nossa discussão. É evidente que você vai ter que ter, né, o lugar dessas políticas no orçamento. Mas já acho até que rediscutir as tarifas no nível em que elas se encontram hoje é absolutamente fundamental. Nada justifica, por exemplo, uma tarifa de R$ 4,50 entre Santos e Praia Grande.
Por exemplo, né? Então, posso falar? Então, vamos lá. E aqui em Itanhaém, quando a gente pensa na questão de tarifa, na questão de transporte público, Itanhaém é uma cidade que ela tem 30 quilômetros de extensão, 29 quilômetros de extensão entre o norte e o sul dela. Tem uma empresa, uma concessionária do serviço público aqui municipal que presta serviço há mais de 30 anos, a mesma empresa, e o atendimento no transporte público municipal é o mesmo nesses 30 anos. Nós começamos um estudo para viabilizar o Tarifa Zero ao longo dos 4 primeiros anos de mandato nosso, se possível, da seguinte forma: como custear o Tarifa Zero no município de Itanhaém, hoje com quase 110 mil habitantes? Primeira coisa, nosso município é um município plano, não tem morro, você não tem o desgaste do maquinário, do ônibus, tanto de motor como de freio, é mínimo, é minimizado, e de combustível também. E dentro de uma cidade igual a nossa, você tem a possibilidade hoje, o nosso transporte municipal, para a empresa concessionária, que é a Litoral Sul, tem um subsídio da prefeitura para a empresa que garante o vale transporte, o vale transporte dos professores e dos alunos, o transporte dos estudantes, que a prefeitura custeia, e uma parte do transporte dos idosos aqui no município. A prefeitura aqui termina custeando isso para a empresa. Paralelo com isso, tem o custo do vale transporte, que as empresas pagam, é obrigada a pagar para os funcionários dela, né? E isso você criando um fundo municipal de transporte, onde esses recursos alocados lá daria para custear a empresa, para viabilizar o Tarifa Zero. No caso do município de Itanhaém, diferente do que ocorre em Santos, São Vicente, cidades mais adensadas, aqui em Itanhaém, com 8 ônibus e 6 micro-ônibus, você conseguiria fazer o transporte municipal inteiro funcionando. Então, para você viabilizar o Tarifa Zero aqui, é mais uma vontade política e romper uma estrutura que os outros grupos políticos aqui não têm coragem de fazer, até pelos acertos e pelos arranjamentos que eles têm. Como nós não temos vínculo com nenhuma empresa, com nenhum empresário nesse sentido, e procuramos a questão social em primeiro lugar, nos primeiros 4 anos, não no primeiro ano, mas ao longo dos primeiros 4 anos de mandato, aqui a gente consegue viabilizar isso aí, o Tarifa Zero. E quando você pensa no transporte já no caráter regional, Douglas, só para lembrar, nós tivemos, nos anos 90, eu morava em São Vicente nessa época, meu pai já trabalhava aqui em Itanhaém, mas eu morava em São Vicente, na Vila Margarida. Você tinha o TIM, que ligava a área continental de São Vicente ao centro de Santos. E isso se perdeu. Como o Maurício mesmo relatou, você tinha o transporte, você tinha o trem, que ligava Santos até Peruíbe. Até Peruíbe, não, até Juquiá, Santos a Juquiá. Era a forma de transporte. Hoje, com a modernização do transporte férreo, por que não viabilizar o retorno disso? Para você expandir e transformar a sua região como uma região metropolitana de verdade, garantir a locomoção. E tem uma coisa grave aqui. A empresa metropolitana de transporte, igual a empresa de transporte aqui de Itanhaém, para garantir, primeira coisa, tem uma dificuldade do acesso ao deficiente físico no transporte público, tanto municipal como regional.
E você pensa o absurdo que eles chegam a fazer, isso foi assunto de uma live que nós participamos ontem, que o deficiente físico, a pessoa que tem uma deficiência permanente, ela é obrigada a refazer anualmente, tirar um atestado médico e fazer prova da deficiência dele para continuar tendo direito ao transporte gratuito. É um absurdo você pensar a fazer a pessoa passar a obrigação de ter que ir lá, tirar a vaga, porque para conseguir um atestado médico, você tem que consultar um médico. Você vai tirar a vaga de uma pessoa que precisa do atendimento para garantir uma coisa que a própria legislação, o próprio atestado médico que já havia feito, garantia, que informava que a deficiência permanente e obrigava a pessoa, todo ano, a ter que fazer um novo atestado. Falta um pouco de visão humana das pessoas. E Paula, e para ajudar a custear o transporte, o Tarifa Zero, aqui também, no nosso projeto aqui, a gente vai sobretaxar os postos de gasolina, né? Criando uma espécie de CID municipal, porque quem usa o transporte privado ajuda a custear o público. Eu acho que essa é a visão nossa que nós temos que ter. Nós não somos contra a pessoa ter seu próprio meio de transporte. A pessoa tem condição, que o tenha, mas que ajude a custear e dar garantia para que a pessoa que não tenha condição tenha acesso ao transporte. E você ter um transporte público gratuito, de forma que facilite a mobilidade, você vai conseguir criar uma movimentação dentro do município, inclusive gerando mais renda. Tá? Eu acredito que a partir do ano que vem, nós vamos conseguir o êxito, a maior parte nós vamos conseguir eleger nossos companheiros prefeitos aqui na Baixada e vamos viabilizar. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente implantar ao longo do tempo, e se você tiver nos municípios, e até um jeito, Douglas, de forçar a empresa metropolitana a baixar o custo da passagem intermunicipal, porque se a gente tiver cada município com tarifa zero, ou com uma tarifa muito reduzida no transporte público municipal, e fazer a integração de um município a outro, até porque as cidades se encostam, né? A nossa conjugação urbana encosta uma cidade na outra. Se a gente conseguir a tarifa zero e conseguir uma integração dos transportes municipais entre si, você vai forçar a empresa metropolitana a baixar o custo. Porque como é que eles vão cobrar R$ 4,75 se a pessoa pode sair de Santos, fazer baldeação no ônibus de São Vicente até São Vicente de graça, se São Vicente é Praia Grande de graça? Eu quero ver se a empresa vai conseguir manter o transporte a R$ 4,75. E no nosso caso aqui, no Tarifa Zero que a gente vai implantar em Itaém, a gente não vai acabar a possibilidade. Ainda vai ter empresa privada que assim eu tenha. Vamos regulamentar o transporte alternativo, porque as linhas principais a gente manteria com tarifa zero, e para fazer essa garantia da transporte modal, organizar o transporte alternativo no município, junto com as ciclovias municipais, né, dentro do município, chegando nas vias principais de acesso. Eu acho que a gente consegue fazer. A gente tem alternativa aqui, eu acho que a possibilidade da criação de consórcio, a possibilidade de você ter uma discussão metropolitana com o pessoal que tem visão humana, como nós temos, e essa preocupação com o próximo que nós temos, eu acho que a gente pode sim criar uma alternativa para as 9 cidades da Baixada e romper com essa estrutura que olha o cidadão, olha a pessoa apenas como número, apenas como coisa. Eu acho que essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, e é isso que nós vamos conseguir fazer. Tá? E vamos à luta, meu amigo, vamos à luta. É isso aí, Brito. Agora, professor Maurício. Então, estou pensando aqui em transporte público coletivo. Quem mais precisa desses serviços? Quem mais precisa são os estudantes, que ainda a maioria não
está no mercado de trabalho, são os idosos, que é uma grande parte da nossa população, e são os trabalhadores, que com essa precarização da mão de obra, estão cada vez ganhando menos e diminuindo o seu poder de compra e de pagar seus compromissos. Aí eu estou pensando aqui na Praia Grande, né? Aqui nós temos a separação, e aí popularmente conhecido como Zona 1, que é a zona litorânea, que tem total 22 quilômetros atendidos por ciclovias. Aí vem a Kennedy, que tem o atendimento total pela ciclovia. E tem a via expressa, que separa a Zona 3, que é a zona onde estão os trabalhadores, onde estão as pessoas que vieram lá da cidade de Santos, aqui da Zona 1, que foram empurradas lá para a Zona 3, porque o viés econômico, quando há um desenvolvimento e encarecimento do custo de vida, vai empurrando as pessoas menos favorecidas para a periferia, né, para as zonas mais distantes da cidade. E o povo que mais precisa desse transporte coletivo é essas pessoas que estão na área continental de São Vicente, as pessoas que estão na Zona 3, aqui da Praia Grande, as pessoas que estão do lado do morro, né, do lado da serra. E aí pensar política pública para atender essa demanda. Como que nós vamos conseguir essa tarifa zero, como conseguiu a Prefeitura de Maricá? Eu acho que gradativamente dá para, primeiro, o município ir custeando esse subsídio com os que mais precisam, que são os deficientes, os idosos e os estudantes, e gradativamente ir ampliando essa possibilidade da tarifa zero para atendermos. E aí, assim, volto de novo para a Praia Grande, pensando o seguinte, tem grandes bairros aqui na Praia Grande que não tem atendimento de ciclovia. Por exemplo, você vai no Samambaia, a avenida principal que entra lá, aprofundando o Samambaia, não tem ciclovia. Você vem para Nova Mirim, você tem uma grande avenida comercial que não tem ciclovia. Você vai para o Vila Sônia, tem uma avenida principal que não tem ciclovia. Então, se atende onde tem o desenvolvimento e não atende onde estão morando os trabalhadores. Além da ciclovia, não tem um atendimento de qualidade dos ônibus. Então, a proposta é criar ônibus circulares, que vão circular no bairro e ir para os terminais de ônibus, para dar uma melhor qualidade nesse fluxo, e o modal ferroviário, no meu entendimento, no meu pensar, na minha reflexão, essa região prioritariamente tem que ser ligada pelo modal de trilhos, VLT e trem, para baratearmos o custo, para termos condição de oferecer uma tarifa zero. E aí é que vem o âmbito estadual, né, que está aqui com a dívida enorme, com a nossa Baixada, com os nossos 9 municípios, que precisa chegar aqui e enxergar que tem uma grande população aqui carente de um serviço público de qualidade. E vai, assim, dar um desenvolvimento imensurável para a nossa região e qualidade de vida. Porque o modal rodoviário, como já falei antes, polui e é muito caro. É isso aí, companheiro Emílio, obrigado. Então, eu acho que a gente... Vocês colocaram bem as questões sobre a região da Baixada e como que se pode pensar políticas públicas para tentar melhorar a mobilidade, ajudar as pessoas mais pobres, algumas saídas, claro que você constrói isso ao longo do tempo, não é de hoje para amanhã, mas você consegue fazer. Mas eu gostaria que a gente já passou mais de 1 hora do programa, cada um pudesse fazer suas considerações finais, aí 3 minutos, e a gente encerrar o programa, né? Queria agradecer muito a vocês, que eu acho que foi muito bom esse debate sobre a questão da mobilidade, e depois a gente, semana que vem, volta aqui, discutindo um outro tema, e a gente vê, tá bom? Quem gostaria de começar a falar? A Paula gostaria, novamente, querida? Pode ser, tudo bem.
Já. Bom, gente, eu só quero agradecer. Eu acho que mostrou esse diálogo que a gente está muito em sintonia, né? Assim, concordando muito com as propostas uns dos outros. Eu entendi, tá, Wilton, quando você falou assim da possibilidade de Itanhaém, né? Infelizmente, aqui em Cubatão, o meu sistema é um pouco mais complexo. Eu preciso de 50 ônibus, são 14 linhas, mais 6 linhas de alternativos, né? Então, eu já não tenho a condição aí que você tem de começar, né, já com essa proposta, mas eu acho que também é o meu objetivo. Eu acho que a gente está muito alinhado para perseguir esse objetivo da tarifa zero, porque eu acredito que ele é justo, né? A garantia, o direito de ir e vir é um direito fundamental, né? E você não pode permitir que só aqueles que têm recursos financeiros possam exercê-lo. Ao contrário, né? Quem mais precisa é quem não tem esses recursos para poder financiar a sua própria viagem. E é quem viaja mais, né? Porque mora mais longe. Então, eu acho que eu só queria reforçar que assim, a gente não tem soluções para o transporte público, para a questão da mobilidade isoladas, né? A gente tem sempre que pensar num modelo de planejamento. Aí o planejamento urbano é fundamental. Então, é como você falou, né, Wilton? A escolha do governo do estado de ter colocado as pessoas, né, que moravam em Cubatão, provavelmente trabalham em Cubatão, lá para morar em Itanhaém, não foi razoável, né, se ela não oferece um sistema de transporte integrando essas regiões. Então, o local onde a gente vai oferecer habitação é que vai dizer o quanto a gente vai precisar ou não gastar de transporte para essa população. Então, a gente tem que... Nosso objetivo é perseguir uma cidade compacta, né, uma cidade sem vazios urbanos, que as pessoas sejam vivendo cada vez mais, trabalhando, né, usufruindo do lazer e da cidade, se possível, da forma mais próxima do centro urbano, né, reduzindo os trajetos, né, de transporte. Eu percebo, assim, aqui em Cubatão, o quanto a gente gasta com transporte escolar. Assim, então tem que, no nosso planejamento, a gente tem que pensar, nós temos que ter escola próxima da onde as crianças moram, porque nós não podemos jogar dinheiro fora, né, com transporte escolar. Vamos investir nesse dinheiro construindo escola no bairro, né? Eu acho que é muito mais você gastar melhor, né? Investir melhor o dinheiro público e dar mais qualidade de vida para aquelas crianças e para os trabalhadores que não vão precisar viajar horas, né, entre o trabalho e casa, né, todos os dias. Então, esse é um desafio enorme que nós temos pela frente, mas eu acho que se a gente trabalhar junto, e aí a ideia do consórcio é muito importante para a gente ter uma estrutura permanente que possa estar pensando, do ponto de vista dos interesses dos municípios, um modelo, um projeto de desenvolvimento urbano, regional para a Baixada Santista. A gente viu que o governo do estado não tem esse compromisso, tanto é que deixou pela metade, né, o investimento de integração do VLT, e a gente precisa, então, assumir as rédeas, né, desse planejamento urbano. E cada um sozinho não consegue isso, mas se a gente se der as mãos e construir, criar um consórcio para isso, a gente vai conseguir, vai estar mais empoderado para fazer esse diálogo e essa negociação política por mais recursos para a região, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual. Obrigado, Paula. Vamos. Quem gostaria agora? Eu posso falar. O Douglas, então. Bom, primeiro agradecer, Emílio, né, a oportunidade importantíssima de participar aqui com quem nos acompanha, né, pela internet, e, enfim,
com o professor Maurício, com o Wilton Brito, com a Ravanelli, para discutir essas questões. Na verdade, são temas, né? Hoje a gente falou de mobilidade urbana, mas são temas que acabam integrando uma realidade comum aqui de uma região que a gente já falou várias vezes, conurbada, precisa de soluções. É impossível você pensar soluções isoladas. Mas eu queria ressaltar o seguinte: o problema dessas soluções comuns é um problema estrutural aqui na organização da Baixada, que, claro, depende do compromisso dos governantes, mas depende também da cultura, né, dessa região, de que nós somos aqui cidadãos metropolitanos. E eu quero enfatizar isso porque não sabemos exatamente das possibilidades concretas da gente definir, né, ou construir, ou realizar um programa com essas características de, por exemplo, um consórcio, etc. A gente tem a disposição de fazer, mas a gente sabe que na atual realidade, e é uma realidade onde está em disputa concepções de gestão e modelos de organização do Estado, precisamos deixar claro que os modelos perseguidos por todos os governantes aqui são excludentes, particularmente da população que necessita mais do serviço do Estado, mais da intervenção do Estado, mais dos direitos sociais. A gente discutiu aqui, por exemplo, a política de tarifa zero, discutiu também o preço das tarifas, discutiu as possibilidades de integração, e essa discussão nós vamos continuar, e é importantíssimo que a gente faça esse debate. Mas a gente precisa levar em consideração que esse governo federal quebrou o país em 4 anos. A gente entrou numa pandemia e todas as análises que estão sendo feitas dão conta de uma queda brutal no produto interno bruto e no cofre dessa cidade que a gente vai administrar. Então, acho, Emílio, que é importante a gente ressaltar aqui que a gente não vai entrar numa maré de orçamento favorável. A gente vai entrar numa maré de orçamentos e arrecadação, tudo indica, desfavorável. Por isso, a gente já tem que falar de saída, que a gente vai ter que remanejar o orçamento e reorganizar políticas que promovam o ingresso do Estado, ainda que em nível municipal, na promoção dessas agendas sociais, mobilidade aí incluída. Se falou muito de Maricá aqui, que tem exatamente essa orientação em várias frentes, e lá também existe a moeda social. Programas de transferência de renda, né, com moeda social para estimular o comércio local. Nós vamos ter que sair dessa situação com medidas dessa natureza, reorganizando o investimento, o orçamento, que vinha numa lógica de concentração de renda, para que esses orçamentos atendam às demandas sociais da nossa população. Pensar isso juntos é uma obrigação nossa. Assumir o compromisso de reorientar esses orçamentos nessa direção é um compromisso nosso. E propor isso, a partir da perspectiva daquilo que o Fórum Social da Baixada Santista chama de cidadania metropolitana, também eu acho que tem que ser incorporado como um compromisso nosso. Aqui em Santos, nós estamos numa luta muito grande com esse plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. A gente estava falando aqui da necessidade, por exemplo, da gente fazer uma das modalidades de conexão da nossa região, trabalhar isso com a possibilidade de via férrea, mais barata, e todas as vantagens foram apresentadas aqui. Pois bem, esse plano de zoneamento e desenvolvimento aqui de Santos prevê a instalação de 4 extensões ferroviárias para levar granéis até a ponta da praia, num plano que é condenado por todos os ambientalistas, urbanistas, etc., um planejamento totalmente equivocado e invertido. Aí a gente pergunta, de imediato, há disponibilidade
capital para estender 4 linhas ferroviárias para reforçar o transporte de granéis até a ponta da cidade aqui. E por que não há essa disposição para você estender essa malha ferroviária e se ligar no transporte intermodal? Se discute isso, e claro, quando se discute isso, se discute, por exemplo, o estudo de impacto de vizinhança. Não há nenhuma proposta alternativa nesse sentido. Só cito esse exemplo para demonstrar o seguinte: assim como a administração municipal de Santos se omite nessa questão que vai prejudicar a municipalidade, ela poderia agir para impulsionar e estimular as outras administrações municipais, mas envolver a sociedade santista também, para a perspectiva de viabilidade dessa ligação intermodal, priorizando o que já foi dito aqui, né, a malha ferroviária. É possível fazer isso. Eu dei o exemplo aqui que para atender o transporte de granel numa empresa vai se fazer 4 linhas, né? O município de Santos vai permitir isso. Evidentemente, nós avaliamos que ele não vai, porque a sociedade aqui não vai aceitar isso. Mas veja, essa possibilidade material está dada. Então, só para dizer o seguinte: nessa revisão que a gente vai ter que ter de orçamento, as prioridades têm que ser informadas para a sociedade, e esses são compromissos nossos. E nós vamos ter que ir no sentido contrário do que se fez até agora. Isso tem um custo, sim, isso implica uma política de tributação progressiva, que aqui já se aventou, mas é tema para outra oportunidade. Mas, assim, o jeito com que a gente vai fazer isso como diz, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, é incluindo a população no orçamento. Se você cria uma tarifa de R$ 4,50 numa ligação aqui intermunicipal Santos-Praia Grande, você exclui, não só exclui do orçamento, como exclui do serviço. Essa lógica que a gente tem que inverter na reorganização da mobilidade urbana na nossa região. Maurício, Wilson. Pode ser eu, Wilton. Você fala por último aí para fechar com chave de ouro, Wilton? Rapaz, vambora. Só não topo nem briga nem casamento, Maurício. Eu já sou casado, cara. E aí. Então, eu também, por isso que não topo. Aqui nós somos bigamia aqui, mas vamos lá. Então, o projeto político do PT aqui da Praia Grande, de gestão, é virar a chave, porque é muito voltado para grandes obras, para orla, assim, tá maravilhoso. Mas nós precisamos inverter isso e incluir as pessoas que mais precisam, para que elas também possam contribuir. Para que elas possam contribuir. Então, assim, é oferecer oportunidade para que as pessoas façam suas compras, paguem suas contas, porque aí também vai ter a contribuição com o município, vai aumentar a arrecadação, então vai aumentar a capacidade de investimento do município. Nós estamos falando em mobilidade, e se nós, como gestores, pensarmos em oferecer uma melhor qualidade de vida, oferecer mais oportunidade, fazer uma reforma urbana pensando no viés dos 3 ou 4 modais de transporte, vai dar qualidade de vida para o povo. E uma marca muito clara dos governos do PT, que tiveram muito sucesso, é exatamente isso: incluir as pessoas que estão à margem da sociedade. E isso fez com que o Brasil crescesse, o seu PIB dobrasse, mais que dobrasse o PIB. Então, há uma chave aí, e atende ao mercado, atende a população menos favorecida, gera arrecadação e gira a roda da economia. Não dá para a gente pensar em continuar essa política num viés que nós vamos qualificar essa região aqui e vai ficar um custo de vida muito alto, ou a periferia para mais longe desse centro. Aí você vai excluir, como diz o companheiro Douglas. Você vai excluindo e vai empurrando a população para longe.
E aí, assim, a população que está longe, ela vai se focar para esse centro mais desenvolvido. Mas há uma discrepância absurda na qualidade de vida de quem mora na ponta da praia ou na orla aqui, na Praia Grande, de quem mora na área continental ou nos bolsões de Cubatão ou na Zona 3, popularmente conhecida aqui na Praia Grande. Então, oferecer uma estrutura ligada com a reforma urbana, precisamos pensar a reforma urbana, com o desenvolvimento dos modais de transportes. E aí, deixar aqui, seguinte, dia 12/7, nós vamos discutir mobilidade urbana dentro do plano de governo aqui da Praia Grande. E aí quero aqui agradecer ao Emílio, ao Wilton Brito, ao Douglas Martins e à Paula Ravanelli por esse excelente debate. Eu acho que deixamos aqui algumas propostas qualificadas e o debate, para mim, foi maravilhoso e vem ao encontro da necessidade da população. Obrigado, companheiros. E companheira, né? Porque acabei sendo cobrado aqui, o passarinho me cobrou. Companheiros e companheira. Mas a todos os que estão nos ouvindo, nos acompanhando também, muito obrigado. Desculpa aí a falha, mas a todos que nos acompanharam aí pelas redes sociais, pelas contribuições. Muito bom aí, acho que foi muito produtivo. Wilson Brito, por favor. Wilton Brito. Primeiro agradecer. Wilton. Primeiro agradecer, Emília, a oportunidade. A gente vem acompanhando algumas conversas aqui do programa, né, da Baixada de Debate, e a importância de você pensar em ter uma conversa metropolitana. Ninguém resolve nada, nós vivemos num mundo que tem interação. Ninguém resolve o problema sozinho, não dá para resolver o problema de Itaém sem pensar em Mongaguá, sem pensar em Peruíbe, sem pensar em Cubatão, em Praia Grande, em Santos, São Vicente. Nós vivemos numa área metropolitana e somos forçados a sermos metropolitanos. Porque se nós não tomarmos essa possibilidade, essa atitude de agir de forma integrada, os sofrimentos em cada cidade vai ser maior. O sofrimento em cada cidade vai ser muito maior. E quando a gente pensa em mobilidade urbana, em transporte, em outras concepções de transporte, você tem, por exemplo, aqui em Itaém você tem um aeroporto regional que está subutilizado. Tem uma estrutura boa, tem uma capacidade boa, mas hoje não tem utilidade nenhuma. É um esqueleto dentro da possibilidade de desenvolvimento da cidade e da região. Um aeroporto que tem uma pista que poderia receber avião Fokker 100, que poderia ser utilizado para incentivar o turismo regional, não de Itaém, mas o turismo regional. E você vê uma grande possibilidade de você fazer a diferença. Tá? E eu queria aqui, do fundo do coração, agradecer aos companheiros essa possibilidade de a gente dar uma resposta para a sociedade e também da tristeza da perda que nós tivemos na semana passada. O companheiro Marcelo, era para nós estarmos tendo essa conversa na terça-feira passada. Verdade. E com o falecimento do Marcelo, Mongaguá, eles estão se rediscutindo lá a possibilidade de se vai ter candidatura própria, vai voltar, tentar organizar para ter uma candidatura lá. Mas é importante que a região nós tenhamos candidatos que a gente possa discutir de forma regional e pensar que nós temos agora, neste ano 2021, já pensando no ano que vem, a gente tem que pensar em mudar as estruturas das cidades, a situação das pessoas. Eu acho que esse é um compromisso que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos. Tá? Nós do Partido dos Trabalhadores, temos. E vamos levar essa possibilidade de construir um projeto regional para que entre na cabeça de quem hoje teve a chance de fazer e não fez, que nós vamos fazer. É isso aí, companheirada. Bom, galera, nós vamos fazer um programa amanhã, Análise da Varanda, com o Benjamin, com a Márcia Rosa, com o Alfredo,
do Guarujá, e com o Djalma, se eu não estou enganado. Com certeza, com o Djalma Sutero. Exato. Para tratar um pouquinho da questão... exatamente, de Cubatão. E Cubatão e São Vicente. E tratar um pouquinho dessa questão também da habitação, da pandemia, e bater um papo sobre isso. E no domingo que vem, às 19h30, nós vamos fazer um programa com os movimentos sociais sobre a questão do meio ambiente e da habitação, do espaço urbano, que eu acho que a habitação é um outro tema que a gente deveria discutir, porque ela tem uma questão regional também muito importante. A gente viu aqui, nessa história de Cubatão, tirar as famílias e levar para Itanhaém, né? O governo do estado fazer isso. O governo do estado fez isso. Tirar de Cubatão e levar para Itanhaém. Mas isso mostra essa questão da moradia, como ela é importante, como tem impactos regionais. Verdade. Certo? Então, por isso que eu acho que valeria a pena ser um tema que a gente pudesse discutir com mais vagar. Bom, vamos fechar por aqui, gente. Um abraço e tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Falou, até mais. Até a próxima.